a medicina antroposófica, ela é uma das medicinas integrativas, né? Ela traz um embasamento com outros recursos que me auxiliam muito mais a prevenir e promover a saúde. Nós, da antroposofia, nós sabemos que a saúde da criança é a base da saúde do adulto. E por isso, dentro da pedagogia Waldorf, existe a condição de você saber muito profundamente sobre esses princípios da evolução humana e, ao mesmo tempo, trazer isso para a prática pedagógica de uma forma lúdica, leve, agradável e orgânica. É um afluxo tão grande de informação e, ao mesmo tempo, desinformação, de manipulação de massas para uma reengenharia social, para uma mudança da nossa percepção de valores que tem sido altamente destrutivo, né, para a condução das vidas das crianças até a emancipação delas. A gente lidava com situações muito graves dentro da psiquiatria. Era aproximadamente 1 a 3% da população que tinha quadros de psicoses, não é? Transtorno bipolar bastante severo, quadros de ansiedade, depressão recorrente, né? Resistente, a gente diz refratária. Doutora Ana Cristina Ferretti é médica psiquiatra com certificação internacional em medicina antroposófica na Suíça, membro do Senior Fellow Program Independent Medical Alliance nos Estados Unidos e coordenadora do Médicos pela Vida MVP Brasil. O que é importante dizer aqui é que existem hoje em dia médicos psiquiatras com abordagem integrativa, onde eles vão entender o ser humano de uma forma integral e não vão chegar de início e já indicar o uso de medicamentos e muitas vezes medicamentos de tarja preta. Elas são medicinas mais focadas no indivíduo e têm um olhar não só para a doença, mas também para as forças de autocura, as qualidades que aquele indivíduo tem para superar aquele distúrbio, aquele problema, aquele transtorno ou desequilíbrio que está causando a doença. Então, isso tem que ser divulgado, muita gente tem que saber que existe essa forma de tratamento. Isso é importante, isso salva vidas e aí provavelmente mais pessoas possam ser tratadas e menos dependência pode ser gerada nos pacientes. É uma outra dinâmica e é interessante que o público possa conhecer, porque na mídia você não pode publicizar como médico, né? Há uma série de restrições. Então, vamos dizer que o paciente em potencial, ele fica muito sujeito às propagandas farmacêuticas. No episódio, ela compartilha como seu trabalho médico, baseado na psiquiatria integrativa, mantém ênfase profissional na promoção da saúde e no desenvolvimento humano. Uma abordagem abrangente ao bem-estar por meio de hábitos saudáveis e mudanças no estilo de vida. Para mim, que me reconheço e me afinizo com essa linguagem, traz um instrumental muito mais versátil e que está a serviço da humanidade. Então isso para mim traz assim um incentivo cada vez maior para que eu leve isso ao mundo. Por isso estou aqui, para contar, né, da minha experiência e possivelmente inspirar tanto médicos, profissionais de saúde e também pessoas que queiram cuidar da saúde com outro olhar, com outros recursos. O que eu quero dizer aqui para vocês é, existem psiquiatras com abordagem não alopática. Isso, para mim, é essencial. A gente tem que falar para o mundo todo que existem profissionais que trabalham com essa abrangência. Doutora Ana, por que a psiquiatria integrativa? Para falar sobre isso, André, eu preciso fazer uma retrospectiva sobre a minha própria carreira, porque eu estou com 39 anos de formada. Então, eu acompanhei muito da transformação da própria psiquiatria e, na minha época, quando a gente formava, nós íamos direto para hospitais públicos e o hospital onde eu
fiz a minha residência médica em psiquiatria, era um hospital que recebia a demanda de todo o estado de Minas Gerais. Hoje esse hospital está extinto, mas a gente lidava com situações muito graves dentro da psiquiatria. Era aproximadamente 1 a 3% da população que tinha quadros de psicoses, não é? Transtorno bipolar bastante severo, quadros de ansiedade, depressão recorrente, né? Resistente, a gente diz refratária. E eu sofria por perceber que eu deveria ter chegado antes na vida daquelas pessoas, quer seja pacientes ou familiares, porque afetava muito o conjunto de saúde daquele sistema familiar, né? E aí eu fui sempre buscando uma outra forma de abordagem. Eu queria sempre fazer a prevenção das doenças. E cheguei, então, à antroposofia, né, que é a medicina antroposófica. Ela é uma das medicinas integrativas, né? Ela traz um embasamento com outros recursos que me auxiliam muito mais a prevenir e promover a saúde do paciente. Então, desenhando a minha carreira ao longo do tempo para essa dimensão de visão do paciente de uma forma mais integral. E a antroposofia é um recurso que ampliou muito a minha psiquiatria, o meu modo de atendimento, até os recursos terapêuticos, né? Porque, por exemplo, na psiquiatria, eu tinha recursos apenas de medicação alopática, né? E tem efeitos colaterais. Então, eu trabalho com a desmedicalização, com a prevenção de doenças, com a educação para hábitos saudáveis. É uma outra dinâmica e é interessante que o público possa conhecer, porque na mídia você não pode publicizar como médico, né? Há uma série de restrições. Então, vamos dizer que o paciente em potencial, ele fica muito sujeito às propagandas, propagandas farmacêuticas. E a gente tem um outro modo de pensar e de atuar no mundo. Então, a antroposofia me trouxe recursos que ampliam muito o meu repertório terapêutico e em favor do paciente, né? Ele não necessariamente precisa estar doente para ter uma consulta sobre meus cuidados. Ok. Para ajudar a esclarecer a audiência, então, só para deixa eu fazer um resuminho aqui. Então, a medicina antroposófica, ela é parte da medicina integrativa, correto? A medicina antroposófica é uma das medicinas integrativas. Por exemplo, a homeopatia, não é? A medicina tradicional chinesa, que aqui no SUS, né, no Sistema Único de Saúde do Brasil, elas fazem parte das práticas integrativas em saúde. Doutora Ana, vou voltar um pouquinho aqui e fazer a pergunta do que é a medicina integrativa, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão ouvindo esse termo, mas não têm conhecimento do que isso significa. Eu acho que é importante contextualizar para o pessoal que está ouvindo pela primeira vez esse termo. Claro, perfeitamente. Então, a medicina convencional é a medicina clássica que é ensinada nas universidades atualmente, né? Mas ela é fortemente voltada para o aspecto dos sintomas e de suprimir o quadro de dor, de sofrimento ou da patologia, da doença em si. E existe uma outra visão que seria das medicinas complementares ou integrativas. Elas são medicinas mais focadas no indivíduo e têm um olhar não só para a doença, mas também para as forças de autocura, as qualidades que aquele indivíduo tem para superar aquele distúrbio, aquele problema, aquele transtorno ou desequilíbrio que está causando a doença. Então, por exemplo, se você tem um quadro de febre, na medicina alopática, a tendência é de dar um medicamento antifebre, né? Antitérmico. Se tem dor, analgésico. Se tem depressão, antidepressivo. Se tem ansiedade, ansiolítico, contra a ansiedade.
E na medicina, vamos dizer, integrativa, pode ser na homeopatia, na medicina tradicional chinesa, na medicina antroposófica. O que nós vamos fazer? Observar o fenômeno, entender quais as causas daquela febre e controlar a febre de uma forma mais natural, usando ou procedimentos como escaldapés ou massagens com óleos medicinais ou alguma outra intervenção, como um medicamento a gente usaria para crianças, o Erisodoro, que é um medicamento à base de abelha, que tem a ver com ajudar o corpo da criança a superar a febre e não alcançar níveis muito altos. São formas diferentes de abordar e, claro, vamos buscar as causas, né? Não queremos só suprimir o sintoma. Essa que é a questão fundamental. E há uma individualização do tratamento. Nada é para todos universalmente. Não existe uma receita, um protocolo, algo que se faça para todos. Não. Cada caso é visualizado, é atendido de uma maneira específica, especial. Nós precisamos entender como está esse indivíduo no momento de vida dele, ou seja, na biografia, se está sujeito, exposto a muitas situações do ambiente que interferem na condição de saúde dele, entende? Não é assim, tratamos depressão sempre, então é depressão antidepressiva, está aqui, sua receita, entende? Ou seja, então a medicina integrativa, ela tem uma visão para aquele indivíduo de uma maneira integral, como é que ele está pensando, o ambiente que ele está, como é que ele está agindo, e quando a gente fala, ouvindo a doutora falar, eu ia perguntar, nossa, mas então é uma medicina moderna. Mas aí eu já vou puxar a pergunta para a questão do que é a antroposofia. Então, talvez não seja tão moderno. Então, nós estamos voltando às nossas origens na forma de tratar da cura, por exemplo? É uma medicina moderna porque ela se soma à medicina convencional. Ela não é alternativa. Quando se diz medicina alternativa, ela é feita por profissionais não necessariamente médicos e que se faz uma exclusão, ou a medicina convencional ou a medicina alternativa. A medicina complementar ou integrativa, ela faz uma integração também com a medicina convencional. É possível usar medicamentos, por exemplo, de base antroposófica, com medicamento alopático associado. A antroposofia é uma ciência espiritual moderna. O que é ciência? Ciência tem método científico e pode ser aplicada em várias partes do mundo, como no caso da antroposofia. Ela tem adeptos e tem participantes e atividades próprias em várias partes do mundo. Mais de 60 países. O que é espiritual? Ela conta que, pela cosmovisão dela, nós temos corpo, alma e espírito. O ser humano é dotado dessas 3 dimensões. Então, temos a dimensão material, a dimensão emocional, psicológica, sentimentos, as emoções, e temos ainda a nossa dimensão espiritual, que é o eu individualizado, a nossa essência. E moderna porque Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, era um filósofo austríaco que viveu de 1861 a 1925. Ele trouxe para a linguagem do homem atual o saber, os fundamentos dos conhecimentos da antiguidade, de povos antigos. A antroposofia é uma ciência espiritual moderna que eu compararia assim, como se fosse uma árvore, que tem vários ramos, porque na época do Steiner, ele esperava que as pessoas chegassem a ele com uma pergunta para que ele pudesse aplicar a antroposofia naquela atividade humana específica. Veja, ele esperou que chegasse a ele a doutora Ita Wegman, que era
uma médica holandesa, para trazer a antroposofia na forma da medicina. E com isso já criaram também a própria farmácia antroposófica, a farmacêutica antroposófica, para prover aos médicos os meios, através de medicamentos, de óleos medicinais e também do visco álbum, por exemplo, a forma de tratar os recursos materiais para tratar o paciente segundo a visão da antroposofia. Ele esperou o proprietário da Waldorf Astoria, que era uma fábrica de cigarros em Stuttgart, na Alemanha, no pós-guerra, dizer a ele: olha, Steiner, como nossa educação gerou uma guerra sem precedentes, nós precisamos de uma outra educação. E aí Steiner trabalhou sobre a visão da pedagogia Waldorf, pedagogia antroposófica, assim como fez com os agricultores que pediram a ele instruções de como melhorar a condição da agricultura, e foram criados os fundamentos da agricultura biodinâmica. Então, temos várias linhas, muitas outras, né? Por exemplo, as terapias complementares de base antroposófica, temos a arquitetura orgânica, que é de base antroposófica, todas linkadas, vamos dizer, ao tronco desta árvore, que é chamada antroposofia. E essa palavra, ela tem as raízes, né, greco-latinas, e significa Sofia, sabedoria, antropos, homem. Então, conhecimento, a sabedoria a respeito do homem. E tem uma linguagem que, para aqueles que são buscadores da verdade, podem se sensibilizar com essa linguagem, porque ela amplia os campos de conhecimento além do convencional. Por isso que eu disse que a psiquiatria, ampliada pela antroposofia, para mim, que me reconheço e me afinizo com essa linguagem, traz um instrumental muito mais versátil e que está a serviço da humanidade. Então, isso, para mim, traz assim um incentivo cada vez maior para que eu leve isso ao mundo. Por isso estou aqui, para contar, né, da minha experiência e possivelmente inspirar tanto médicos, profissionais de saúde e também pessoas que queiram cuidar da saúde com outro olhar, com outros recursos. Você sabe que eu fico aqui me perguntando, talvez até chateado, por que há mais de 70 anos atrás uma nova educação foi proposta e até hoje tão pouco é falado e aplicado sobre ela, né? E, ou seja, a proposta de uma nova educação para que a gente escreva uma nova história melhor do que já foi feito, ela não acontece de uma forma mais abrangente. E, de novo, a gente tem a resposta, história está sendo escrita... Eu estou só provocando aqui, né? Que eu sei também. A história está sendo escrita novamente, né? Quanto já veio de lá para cá, fugindo dessa não solução, mas uma forma diferente de se fazer, e o aprendizado, após aprendizado, gerações, passando para gerações, vai mudando realmente o contexto, né? E eu fico triste aqui de que o ser humano, mesmo o ser humano que destrói, né? Ele constrói bastante, só que parece que a maioria destrói, né? Então eu fico chateado, para falar a verdade, por que o mundo tá do jeito que tá, se a instrução foi dada, se as ideias foram dadas, se é algo que constrói, não destrói, né? Não destrói o que é bom, o que já ficou construído de boa intenção, de bom grado. Eu fico me perguntando isso. Existem ferramentas. Por que o ser humano leva para aquele lado? Então, foi só um desabafo aqui. Eu gosto de provocar reflexões como essa para que mexa realmente e que as pessoas se coloquem em movimento para que algo mude lá fora, né, doutora? Exatamente. Então veja, André, que existem caminhos, né? Vamos dizer que a antroposofia hoje, ela responde a muitas das questões existenciais do ser humano. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Essas são questões, né, que habitam o nosso coração lá nas profundezas. Só que o ser humano moderno, num ambiente de muita distração, muita oferta de informação, ele acaba não dando escuta a essa colocação tão legítima e tão profunda do próprio ser. E é exatamente isso que é um
determinado propósito de desconstrução da civilização ocidental cristã, né? Nós vemos forças muito poderosas atuando sobre a nossa condição humana atualmente. Uma dessas forças, ela atua diretamente na área de educação, porque quanto mais precocemente você interferir positiva ou negativamente naquela criança, que é um ser humano em potencial, ela terá um destino de saúde ou não. Ela terá um destino de ser um ser humano livre ou não, e de ser capaz de contribuir socialmente para a vida da humanidade, entende? Então nós vemos que as forças adversas estão cada vez mais presentes, causando dificuldades na condução da vida da criança até a plenitude de adulto. E nós, da antroposofia, nós sabemos que a saúde da criança é a base da saúde do adulto, certo? E por isso, dentro da pedagogia Waldorf, existe a condição de você saber muito profundamente sobre esses princípios da evolução humana e, ao mesmo tempo, trazer isso para a prática pedagógica de uma forma lúdica, leve, agradável e orgânica. Então, um jardim antroposófico, por exemplo, jardim de infância, ele vai ter todas as características de uma casa, porque é como se fosse a extensão da vida de família. Então você tem o quintal, você vai ter também a horta, você vai permitir que essa criança brinque fora, brinque dentro, ela vai aprender a respirar, ela vai aprender a se aquietar, ela vai expandir, ela vai se acalmar, mas tudo de uma forma sem comando, muito baseada no exemplo da professora, de uma maneira assim, com ritmo, né? Então tem as artes, a aquarela, o momento de fazer isso, e não se alfabetiza precocemente, não se erotiza precocemente. Tem conteúdos hoje que estão interferindo diretamente na condição de desenvolvimento físico, emocional e espiritual da criança, comprometendo os períodos que virão posteriormente, a adolescência, a juventude, não é? Vejam hoje o fato que ocorreu recentemente aí mesmo nos Estados Unidos, contra um ativista, um líder que tinha prerrogativas de fazer valer para a humanidade valores inestimáveis, valores essenciais, como a própria vida, né? O valor da fé, da espiritualidade, o valor da família como o centro do universo para que haja prosperidade da sociedade. Então, são coisas muito destrutivas que nós vemos por um lado, e eu concordo com o André. Felizmente, temos o contraponto, né? A antroposofia, com todas as suas possibilidades de aplicação na vida humana, ela é um contraponto à morte da humanidade, à destruição dos nossos potenciais. Ela realmente favorece a nossa evolução e a nossa grandeza quando podemos fazer o nosso exercício do livre pensar e do atuar no mundo coerentemente. O Steiner criou a pedagogia Waldorf pensando na trimembração social. Por que trimembração social? Porque traria na escola, que em geral é associativa, ou seja, é uma associação de pais que faz a manutenção financeira da escola, a possibilidade, não é, de criarmos um ambiente cooperativo em que todos, em favor da criança, se autoeducam. E professores e pais são colaboradores entre si e promovem a evolução uns dos outros por convivência. Então, aquilo que nós dissemos, André, né? Que bom, olha, você é tão diferente da Gabi, mas tem tantas afinidades. Então, em favor, por exemplo, da criança, nós conseguimos
modificar as nossas qualidades, melhorar as nossas competências para gerarmos um ambiente saudável e que inspire a criança a desejar crescer, né? Nós temos que ser adultos que representem a humanidade de tal maneira que a criança tenha vontade enorme de se desenvolver e crescer até chegar a um adulto pleno. Nós estamos fazendo isso na nossa sociedade. A gente está meio que lutando contra a maré, né? Sim, eu tenho músculos bem fortes para nadar contra a correnteza, porque o modismo, né, a massa, a manipulação de massas é muito forte. Outro aspecto, né, que eu queria comentar é que eu tive a felicidade de ser convidada pela doutora Mayra Pinheiro, que é médica pediatra, cristã, pró-vida, né, para escrever o capítulo desse livro que eu fiz embasado na visão da antroposofia. E a minha parte o livro se chama O Mundo Precisa de Pais, Precisa de Famílias, e a minha parte foi realmente falar da erotização precoce, que é muito destrutiva para a identidade da criança e para a saúde plena do adulto. Então, a gente tem visto que as crianças não estão podendo ser crianças, né? Exatamente. Então, a antroposofia ela vai preservar tudo isso. Por quê? Um dos fundamentos da antroposofia é a observação de que o desenvolvimento humano não se dá de uma só vez. Ninguém nasce pronto, não é? Ninguém nasce pronto. Nós precisamos passar por várias etapas. Só que essas etapas elas não são aleatórias. Elas seguem leis biográficas de um certo ritmo de acontecimentos que é aproximado de 7 em 7 anos, que chamamos setênios. Então, esses períodos trazem as condições melhores para desenvolvimento de certas metas físicas, emocionais e espirituais. Então, a pedagogia Waldorf seguia muito por esse aspecto. Portanto, dentro da escola Waldorf, você não vai ter uma proposta de alfabetização precoce aos 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque a criança precisa de outro tipo de oferta, de oportunidade de desenvolver outras habilidades. As habilidades de coordenação motora, de interação com a própria corporalidade, de experimentar a expansão, brincar fora, que a gente diz, ou a contração, brincar dentro, saber quando é um momento mais solene, de escutar a professora contar o conto de fadas, dentro de uma roda, na sala desta casa, né, que está no Jardim Waldorf, enquanto ele se restaura de uma brincadeira que foi expansiva. E é uma escola que, em geral, é colaborativa. Os pais são convidados a participar, os pais promovem grupos de estudo sobre a antroposofia para compreenderem melhor essa metodologia e o que queremos alcançar, né? Para haver uma afinidade entre o corpo pedagógico e as famílias, e não uma separação de objetivos e até de valores, né, estranhos ao próprio entendimento da família. Então é algo que é um contraponto, André, a toda a situação que estamos vivendo atualmente, né, na área de educação. Eu tenho um avô, meu avô, né, o pai do meu pai, na verdade meu bisavô, que atuou ele foi professor também em São Paulo e ele atuou com base no Montessori. Uhum. No método. Também é semelhante, humanismo, né? Uhum. Quando a gente soube que a gente estava grávida do Nicola, a gente teve vários planos, lembra? E um deles era o homeschooling, a educação onde a gente pudesse promover isso para ele. E sempre foi o nosso sonho. A gente já vinha falando isso antes da gravidez, quando a gente já pensava em ter filho, a gente falava do homeschooling por alguns motivos, por alguns critérios. Doutora Ana, hoje eu vejo assim, eu teria que estar muito melhor preparada, porque eu não tenho bagagem o suficiente para que eu possa orientar. Então, eu entendo que ao mesmo tempo eu também estou no caminho, trilhando o caminho do conhecimento junto com ele, mas
mas a gente buscou uma escola que tivessem os valores, que tivessem os princípios. E hoje a gente procura, por mais que ele está muitas horas na escola para que eu possa trabalhar, para que eu possa estar fora, mas hoje a gente procura, em momentos que a gente está junto, estar junto, né? Fazer as coisas juntas. E aí, ouvindo agora a doutora falar novamente, ai, meu coração dá uma aquecida, né? Uma vontade de levar ele para uma escola Waldorf. Não é tão próximo da nossa casa. A escola do Nicola é muito especial pra gente, mas eu sinto a falta, por exemplo, né? No exemplo que a doutora deu, do contato com a natureza, né? A gente tem uma hortinha em casa e eu tenho plantas, a gente gosta de plantar, o André gosta de mexer com o jardim. E é a coisa mais incrível quando ele chega em casa. Eu não vou dizer todo dia, mas umas 4 vezes por semana, quando eu chego em casa depois da escola, ele fala: mãe, o Nick quer plantar. E ele tem uma conexão muito grande com a terra, com as plantas. E então agora a gente está na fase de mostrar para ele que quando a gente joga uma semente, o tempo que ela leva para crescer, que ela tem que ter água, que ela tem que ter comida, que ela tem que estar num ambiente próprio para aquilo. E eu entendo que essas experiências que parecem tão simples, elas vão servir com o passar dos anos para mostrar para ele que tudo tem um tempo, né? De amadurecimento, de experiência, de crescer, até chegar a dar a plantinha que a gente vai poder comer, né? Perfeitamente, Gabi. E é isso mesmo que acontece dentro da escola Waldorf também. Por quê? Esse tempo da experiência, ele não é nem para ser antecipado nem postergado, mas existe hoje uma premência, né, externa para que as pessoas sejam ansiosas, porque na era digital tudo é instantâneo. Tocou na tela, tem um resultado. Então, é uma época da mágica, né? A tecnologia acostumou as pessoas a serem imediatistas. Então, é muito importante, tanto que a criança tem a percepção do tempo e, por isso, os ritmos, o ritmo do adormecer, do acordar, né? De lidar com a natureza, esperar a planta crescer, eles são estimulados, né? A plantar e a colher, e a processar ali também o alimento, né? Fazer o pão faz parte de uma das atividades, né? Dentro da escola antroposófica. E o que você chama a atenção, e é muito importante, é que os pais eles estão agora questionando mais as linhas de conduta na área de educação, quer seja na educação pública, quer seja na privada. E há muitos pais que decidiram pelo homeschooling. E eu gostaria de trazer a antroposofia e a escola Waldorf como uma opção. Veja o seguinte, ao invés de termos uma família cuidando da criança, né, dos filhos, nós teríamos uma ampliação de grupos familiares que criam uma associação mantenedora e, com isso, podem promover, né, a criação de um jardim antroposófico, de um jardim Waldorf. Com isso, você já está semeando uma comunidade, entende? E isso é muito importante. Você amplia o abraço das famílias, né, que se unem em favor das crianças que ficam no centro de uma roda, né, para que haja uma proteção e também haja um desenvolvimento daquela comunidade em favor das crianças, das novas gerações. Eu passei por essa experiência. Eu e meu esposo morávamos, não é, na região dos Inconfidentes, próximo a Ouro Preto, em Minas Gerais, aqui no Brasil. Hoje nós moramos em Curitiba. Os filhos eram pequenos, tinham ali 3, 4 aninhos, e nós precisávamos decidir sobre a educação na escola, e nós já éramos estudiosos da Agenda 2030, essas questões da ideologização dentro, né, do caminho da educação, e queríamos alternativas, outra possibilidade. E acabamos criando, então, uma pequena associação mantenedora que se chamava Associação Curumim-Catu, que é Menino Bom em Tupi-Guarani, e o jardim era Jardim Luz do Sol. E começou no quintal da nossa casa. Ah, que lindo! Não é? Chamamos a professora Waldorf, trazíamos ali todo o material que era necessário. E se você olhar fotos hoje
desse jardim e das crianças e comparar com jardins da Suíça, kindergartens da Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, é semelhante. Então, eu considero que isso é promover, né, a condição de desenvolvimento saudável, tanto para as crianças, para fortalecer as famílias e melhorar as condições da nossa vida em sociedade. Isso é fundamental, né? Quem olha para as crianças olha para o futuro, né? Essa é a forma de mudar o mundo, né? Você mudando primeiro dentro da sua casa, com a vizinhança, né? Aí vai com o bairro, cidade, de dentro para fora. Com certeza. Perfeito, André. É esse o meu incentivo. Eu atendo famílias, dando orientação, faço mentoria também, não é? Com pais, exatamente para situacionar a pessoa na condição em que ela está vivendo hoje. É um afluxo tão grande de informação e, ao mesmo tempo, desinformação, de manipulação de massas para uma reengenharia social, para uma mudança da nossa percepção de valores que tem sido altamente destrutivo, né, para a condução das vidas das crianças até a emancipação delas. Então, trazer esse tipo de orientação é extremamente salutar e os pais se sentem muito mais seguros e autênticos para tomarem certos posicionamentos. E falando de tudo isso que a gente falou aqui, né, doutora Ana? A gente falou sobre filhos, a gente falou sobre a educação, a gente falou um pouco também sobre essa questão da casa, né, da família. Isso mexe muito com a gente, né, amor? Demais. Isso traz as coisas que a gente tem como objetivo de vida. A gente gosta muito de falar sobre isso. E o nosso objetivo é sempre trazer uma informação técnica, doutora Ana, humanizando, né, o nosso convidado, humanizando o conteúdo em si, a audiência, e para que as pessoas vão entendendo por que a gente começou falando da psiquiatria, e todo mundo tem uma ideia muito, como a doutora colocou no começo, a parte medicamentosa do médico, né? E aí a doutora desconstruiu essa informação e está mostrando para a gente um outro lado, né? O médico humano, o trabalho. Eu lembro muito bem quando eu conheci a doutora Ana, ela falou para mim assim, ela falou, Gabi, eu gosto de trabalhar na prevenção, né? E aí agora a doutora Ana está nesse ponto aqui da nossa conversa, falando da importância de olharmos para as crianças, né? De termos essa atenção com os nossos filhos, com as nossas crianças, porque eles vão ser o futuro. E se a gente pudesse hoje, doutora Ana, falar para quem está nos ouvindo, que tem filhos, que tem, né, tem as crianças em casa hoje, que mensagem que a gente poderia dar? Quais são exemplos, 2 exemplos que a gente pode ter em atenção para as nossas crianças hoje em dia? Olha, principalmente, não é, a atenção consciente. Estar com a criança com uma atenção consciente para ela. Não basta estar no celular, né, distante daquela criança, somente de corpo presente, mas estar consciente de que você é um educador. Qualquer adulto diante de uma criança está sendo observado por ela e a criança aprende muito pelo exemplo. Então, cuidado com aquilo que você faz e fala, porque ela estará observando mesmo que não conscientemente, né? Que a criança está ali brincando, mas ela captura as nossas impressões, nossos gestos, nossas manias, palavras e sentimentos até. Então, esse é um ponto fundamental. E outro é lembrar que a saúde da criança é base da saúde do adulto. Então, hoje nós temos, por exemplo, na indústria alimentícia, uma oferta muito variada de produtos alimentícios, mas eles não são alimentos nutritivos. Muitas vezes, não é? Eles são repletos de substâncias químicas que, em verdade, são contrárias a uma boa saúde, são prejudiciais para o desenvolvimento da criança. Então, tudo que você puder ofertar à criança em termos de alimento e que tenha sido apanhado do pé, seria maravilhoso. Se você precisa cozinhar, faça isso, mas tente não ser uma comida congelada e muito menos industrializada.
são níveis, né? Eu quis oferecer aqui algum exemplo prático. Tudo que for mais natural está mais fácil para essa criança ter como alimento, porque o corpo dela ainda está processando o alimento, porque ele está imaturo. Ela tem aparelho digestivo formado, mas não amadurecido. Então, tudo que vem da natureza tem mais semelhança com o corpo da criança. E por isso se torna mais fácil para ela digerir e aproveitar os alimentos nutricionalmente falando. Ou seja, descascar mais e desembalar menos, né? Simplificando, muito bom. É isso mesmo. Então, as mães têm que ter tempo para, né? Os pais também podem colaborar. Eu tenho esse grande desafio aqui em casa, né? A gente fala muito sobre isso em alguns episódios, inclusive. Lá no meu Instagram eu trago um pouquinho mais dessa dia a dia. A gente acredita que esse momento da humanidade, esse momento da sociedade que a gente está vivendo, onde nós mulheres fomos para o mercado de trabalho, ou seja, a gente sai do nosso posto de dentro de casa, e a verdade é, a gente não tem tempo, né? A gente não... E acaba, o que a indústria nos oferece para desembalar é tão mais fácil que eu não tenho tempo, então eu coloco ali uma coisa rápida que está congelada, e isso é uma ilusão tão grande. E eu vivi por algum tempo, ainda bem que não muito, mas por algum tempo achando que isso era uma solução para os nossos problemas. E de um tempo para cá a gente vem reorganizando a nossa rotina. O André tem essa preocupação ainda maior. O André é mais rígido do que eu sou um pouco mais flexível, o André é bem rígido, mas a gente sabe o quão isso é importante, o quão isso impacta na nossa saúde física e mental, né? E o cansaço, estresse, dia a dia, né, amor? A gente percebe que isso tá moldando. E aí molda a rotina, né? O Nicola tá se adaptando a essa nova rotina, mas como mulher, como mãe, é um desafio, né? Como pai, como é que é isso? Porque é muito mais fácil, né? A gente desembalar, né? Sabe que como pai também é. Porque, digamos de uma certa forma, o pai está menos presente que a mãe, né? Para os filhos. É quase que, na maioria dos casos, é isso. Essa é a realidade, né? Normalmente é o marido, o pai, que vai sair para trabalhar mais tempo ou mais vezes do que a mãe. Né? Isso é natural da nossa sociedade. Então fica um desafio maior ainda. E eu já vivi os dois lados, né? Eu vivi o lado em que eu saía de madrugada de casa e chegava depois da faculdade. Eles já estavam dormindo. De madrugada de novo, né? Dormia 4 horas e saía de novo. Eu fiz isso por muito tempo, bem na educação dos meus 2 primeiros filhos. E eu não tinha muito tempo não, era de sábado à noite e domingo só. Para eu vê-los. Mas você tinha essa preocupação? Não, nem sabia disso. Não, eu não enxergava dessa forma. Não é que eu não enxergava, eu enxergava, mas eu falava, não, mas eu estou construindo a base financeira da família. Mas não adianta só a coluna da financeira estar levantada e as outras capengas, né? Porque aí aquele alicerce cai. Não adianta, mas é uma coisa que se pensa, porque o que é o normal? Você fala assim, não, legal, eu cuido desse alicerce aqui, a mãe cuida daquele e daquele, e assim vai. Mas quando há conversa, quando há diálogo, né? Sim, mas é que não é só isso, não é também, eu acredito que se o pai, ele encontra uma forma de estar mais presente, o valor disso é inestimável. Por exemplo, para um filho homem, é muito importante a figura masculina ali, atuando na educação. Não que da filha não seja, também é, mas é diferente. É claro que é diferente, justamente pelos valores que a gente mantém, né? Então, eu vi esses dois lados e hoje aqui uma nova oportunidade de desenvolver um ser humano, né? Que eu tenho com o Nicola. E eu estou fazendo diferente. Como a gente é empreendedor, a gente consegue controlar o nosso tempo, a nossa agenda, para que tenhamos mais tempo com ele. Então, e hoje eu vejo o valor que isso tem. Que incrível. Como eu gostaria que todos pudessem fazer isso, ou que tivessem buscassem isso pelo menos, que tivessem esse despertar de entender e enxergar na prática como isso é diferente e importante, né? Eu sei que a realidade da maioria não é essa, mas então
tentar fazer um pouco mais. Tenta fazer um pouco mais, ficar um pouco mais com as crianças, um pouco mais com seus filhos. Independente se trabalha ou não trabalha fora de casa, fique mais. Porque também com a pandemia muitos ficaram trabalhando em casa, mas ficaram com o celular e não com os filhos, né? E aí a coisa ficou bagunçada. Então isso lembra que eu falei para você essa questão que eu preciso ser um porta-voz disso? A gente aproveita e usa esse canal nosso aqui para também ajudar a fomentar isso e dar as nossas experiências pessoais. A gente sempre fala, não é a verdade absoluta, é a nossa verdade. E para as famílias que se tocarem com essa realidade, com a nossa, e conseguirem fazer algo que acrescente, que melhore a vida delas, a gente já sente aquela energia boa vindo de volta dessas pessoas, né? Que às vezes a gente ajuda pessoas que a gente nem conhece, nunca vai conhecer um dia, mas que alguma palavra, alguma experiência do que a gente já viveu ajudou de alguma forma. E isso é o que fica. Minha experiência de pai nesse sentido é incrível, a minha experiência de pai acompanhando o pré-natal do Nick é incrível. Isso é outra coisa que eu quero também ser o porta-voz da importância de mostrar para os pais o quão importante é você acompanhar o pré-natal do seu filho junto com a sua esposa, junto com a mãe, né? Isso é incrível. A gente mais assunto para mais um podcast. Falei demais, né? É isso que eu queria falar já. A gente falou muito. Doutora Ana, eu sei que a gente tem essa questão. Tá muito bem. A gente tem essa questão do tempo, né? Que a gente gostaria de ficar aqui estendido, conversando mais. Mas eu também entendo que tem situações que, às vezes, uma pílula, né? O que a gente traz aqui, uma sementinha que a gente planta, até de dúvida para quem nunca ouviu falar, quem nunca pensou, ouvir pela primeira vez assuntos como esse que a gente trouxe aqui nessa conversa de hoje, traz momentos de reflexão. Fala, nossa, eu pensava alguma coisa nesse sentido, mas eu não sabia que isso tinha um nome. Ou, nossa, que interessante, eu vou pesquisar mais sobre isso. E aí eu trago um convite aqui para a doutora participar conosco de outras conversas para a gente aprofundar esses temas, né? E como a gente já está chegando aqui no desembarque do nosso bate-papo de hoje, eu queria que a doutora trouxesse uma mensagem. Que mensagem a gente poderia levar para essas pessoas? De que forma que elas vão ouvir tudo isso e vão plantar essa sementinha no coração delas e o que elas podem, como no dia a dia, o que elas podem fazer, enfim, é uma mensagem que a doutora gostaria de deixar para essas pessoas. Olha, primeiramente, Gabi e André, quero agradecer pela oportunidade, né, desse convite que vocês fizeram, que me coloca num papel de médica diferentemente do consultório. Né? Apesar de eu fazer a telemedicina, estar com outras pessoas fora da consulta promove em mim a possibilidade de trabalhar a educação para a saúde. Né? E temos, pela visão da psiquiatria ampliada pela antroposofia, um leque muito abrangente de temas e possibilidades. Então, eu desejo sempre auxiliar a pessoa que ela possa ver a vida de outra maneira, que ela possa ampliar o olhar dela a respeito daquilo que está acontecendo na vida social, na família, no trabalho dela, e sempre com o desejo de cada vez melhor para si, cuidando da própria saúde e trazendo uma contribuição de qualidade para a vida social. Então, contem comigo de forma assim, bem abrangente e tudo muito aplicável. Muito aplicável. A antroposofia não é para ficar na mente como um conhecimento intelectual, é pelo contrário, para despertar a mente e trazer para a vontade de fazer. Então é um movimento que tem que passar pelo coração para atingir realmente uma atitude coerente, condizente com o seu estado de consciência. Se você está aprendendo mais coisas, você vai fazer melhor a sua vida acontecer. Não é? Numa direção de desenvolvimento humano e evolução para a humanidade. Esses são os meus votos para a audiência, que eu quero agradecer, né? A presença de quem está nos escutando e desejo sim retornar para darmos continuidade em outro momento. Com certeza. A doutora contou um pouquinho da história, um pouquinho para mim naquele dia do nosso bate-papo e um pouquinho hoje sobre a sua história de vida, a sua família, mas eu queria trazer uma reflexão aqui para a gente
finalizar o nosso bate-papo, a doutora teve a oportunidade de ter esse contato com a antroposofia, o contato até com autoconhecimento muito cedo. Mas eu queria voltar lá no comecinho, na primeira infância. Se a doutora Ana Ferretti tivesse a oportunidade de estar sentada diante da doutora da Ana, não da doutora. A doutora Ana está sentada de frente para a Ana criança, na primeira infância, então a gente pode ficar ali entre 5 e 7 anos e ter uma conversa com ela, uma conversa simples, em palavras simples. O que a doutora Ana gostaria de falar para ela? Olha, primeiramente, eu estaria perto da gangorra, embaixo da mangueira, num quintal imenso, cheio de árvores frutíferas, porque essa foi a minha experiência, com criação de aves, galinhas, marrecos, perus, e a Ana está ali, né, feliz e muito assim, contemplativa da natureza. Então, eu até me emociono, porque, em verdade, é um encontro fecundo e de pura gratidão, porque a criança é a base mesmo da saúde do adulto. E eu agradeço a ela, não é? Porque era uma criança viva, alegre, recatada, tímida e também, ao mesmo tempo, muito ligada à natureza. Meus pais me ofertaram essa condição. Então, se é um recado também para a audiência, eu quero dizer, olha, o ambiente em que a criança estiver inserida precisa contar também com a presença da natureza. É muito relevante, né, que a gente possa, né? Lembrando aqui, né, do livro, que tem, sim, aqui muitas orientações e instruções que ajudam os pais de hoje a fazerem esse contraponto. Se não tenho a natureza na minha casa, eu posso buscar por ela, levando a criança em espaços, né, que sejam de expansão. Isso é muito relevante para os dias de hoje, né? Com certeza. É o que eu falo na mentoria também, né? Valorizar essa criança, e se houve traumas e talvez aí situações mais difíceis, de dor, de perdas, isso tudo pode ser restaurado na idade adulta. Por isso a gente faz a psicoterapia. Se pudesse, a gente ficava aqui mais tempo, né, conversando. A gente teve algumas interferências, né, ao longo da nossa conversa aqui com a questão da internet, que por enquanto a doutora Ana ainda está no Brasil, né, não está aqui, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai receber ela aqui no nosso estúdio para a gente conversar, para trazer mais informações. A gente vai trazer a doutora Ana aqui para mais episódios, onde a gente vai poder desdobrar e se aprofundar nesses temas. Então, quem estiver assistindo e tiver perguntas e queira já trazer alguma sugestão de tema ou questionamento sobre a vida, situações, pode chamar a gente ou pelas nossas redes sociais. Quem quiser nos encontrar, é o nosso @ do Instagram, é U9Cast, ou deixar aqui nos comentários do YouTube, sempre lembrando a nossa audiência o quão é importante que vocês curtam esse vídeo, porque o algoritmo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é um trabalho com muito amor, né? Ele é um trabalho, olha, gente, eu vou dizer que é praticamente um trabalho voluntário, porque quando a gente para o nosso tempo, a nossa agenda de trabalho, né, do nosso business, para estar aqui com vocês, são muitas horas que a gente, para estarmos juntos aqui preparando o estúdio, a doutora Ana fechou a agenda dela, e os outros, né, todos os convidados fazem isso. Então, essa preparação para estar aqui compartilhando conhecimento com mais pessoas, a gente é grato pela ferramenta, né, grato pelo YouTube proporcionar a gente dar voz ao nosso conhecimento, trazer ainda mais voz para a doutora Ana, mas é muito importante a participação de vocês que assistem. Então, não importa quantas vezes vocês já viram, né, os nossos episódios, cada episódio que vocês possam dar o like de vocês, isso contribui para a inteligência do algoritmo entregar isso para mais pessoas. Se vocês acham que isso foi bom para vocês, curtam, façam um comentário, mande um emoji, né? Fale a cidade que vocês estão falando. Isso faz com que a ferramenta entenda o quão é relevante o nosso conteúdo e leve para mais pessoas. Esse é um trabalho genuíno, é com muito amor que a gente faz isso daqui, para que chegue até na casa de vocês. Então é a forma de vocês retribuírem, para que a gente entenda, olha, realmente está valendo a pena trabalho de vocês. Então a gente é muito agradecido. Quem fizer isso vai ajudar muito a gente por aqui.
É isso, amor. Doutora Ana, Isso aí. onde as pessoas podem encontrar, doutora? Né, tem um website ou uma rede social? Tem um website e rede social. Eu gostaria de passar para vocês, para que vocês façam, né, essa divulgação. E chama a atenção, por favor, porque no website tem a aba Lives. Eu faço lives semanais com temas de muito interesse na área de educação e de saúde, principalmente em tempos de desinformação, não é? De manipulação dessa informação que não chega tão qualificada ao público em geral. Então, a gente tem todo um trabalho, não é, de convidar vários profissionais da área de saúde que têm essa informação qualificada, né? Esse aqui é o nosso interesse, de veicular aquilo que não está dentro das mídias mainstream, né? Porque elas têm todo um interesse de poder sobre as nossas vidas e nós não aceitamos isso, né? Queremos ter liberdade de escolha. Para ter liberdade de escolha, você tem que ter informação qualificada. Então, pessoal, a gente vai deixar aqui, tanto na descrição desse vídeo, quanto aqui na imagem, está aparecendo para vocês, o contato, né, o website da doutora Ana. Quem quiser entrar em contato com ela ou assistir essas lives, fiquem à vontade. E também compartilhe com mais pessoas. Doutora Ana, amor, quer deixar uma mensagem? Quer deixar teu contato aqui antes de eu encerrar? Meu contato é André Coalho 1. Meu arroba é o Gabi Zaleski. E eu quero dizer obrigado mais uma vez. Obrigado pela doação de informação de qualidade como é a sua. Obrigado, amor, por mais essa experiência aqui. Mais um episódio, mais um capítulo. E agradecer a Deus, né? De propiciar esses encontros aqui que são mais algumas pegadas aí que a gente tá deixando. Então eu vou deixar aqui o meu abraço para vocês, né? A gente ficou um tempo afastado e agora a gente está retomando aqui essa segunda temporada com mais vontade, com mais amor, com convidados incríveis. Vocês vão ver pessoas maravilhosas aparecendo por aqui que estão caminhando nos passos desse próximo projeto que a gente vai trazer para vocês em breve. Muita novidade para o final do ano. Então a gente já tá no forninho esse novo projeto. Em breve, tá bem pertinho já, né? Tá perto. E a gente vai trazer para vocês. Doutora Ana, um beijo, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo carinho, né, que nos recebeu, que aceitou o nosso convite de estar aqui hoje. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão ouvindo levaram uma sementinha de um pouquinho do que a gente falou aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Um beijo para todo mundo. Até mais.